Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma lição ao vivo do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch, nível fundamental, turma primavera 2017. Depois desse pequeno break que nós tivemos, amigos, de cerca de 2 semanas, sem termos lições ao vivo, agora nós estamos fazendo num novo formato. Antes nós estávamos dando a lição ao vivo muito próxima da lição teórica de domingo. Agora nós deixamos um tempo para que vocês possam assistir a lição teórica do Chile, que nós dublamos para vocês e disponibilizamos na sala virtual. Damos um tempo também para vocês revisarem a mesma lição na parte do livro, né, Introdução sobre a Kabbalah, de modo que a gente possa utilizar essa lição de uma forma mais dinâmica, mais de revisão, uma revisão rápida do que foi dado na lição teórica, aprofundar alguns pontos e tornar uma lição mais de perguntas e respostas, em que a gente possa realmente, né, tocar em assuntos que ficaram um pouco obscuros, difíceis, e também realizar workshops. Hoje nós vamos ter também amigos que fazem parte do Bnei Baruch Brasil, nos auxiliando nessa lição, e nós pretendemos então, na primeira parte, fazermos uma pequena revisão sobre a liberdade, o livre-arbítrio, né, respondermos algumas perguntas, passar algum vídeo, e na segunda metade, esses amigos vão realizar um workshop, de modo que a gente aprofunde e comece a usar essa ferramenta de Kabbalah prática chamada workshop, onde a gente consegue, por meio da nossa conexão, chegar, né, a verdades muito profundas, né, e conseguir também alcançar um discernimento, né, interno muito grande de um conhecimento cabalístico. Então, novamente, estamos na 5ª lição sobre livre-arbítrio. Relembrando para vocês, nós temos 10 lições, sendo que a 10ª lição é uma lição mais de revisão, então nós teremos, na verdade, mais 4 lições teóricas e 3 lições, ou até um pouco mais, talvez mais 4 lições ao vivo. Então, nós temos cerca de um mês, né? Daqui a um mês, mais ou menos, nós encerraremos o nível fundamental, retornando na 2ª para a 3ª semana de janeiro de 2018, com o nível intermediário. O que nós já vimos até aqui, amigos? Relembrando, nós vimos o que é a Kabbalah, conceitos, né, sobre percepção da realidade, falamos um pouquinho sobre luz que reforma, falamos um pouquinho sobre a linguagem cabalística, das raízes e dos ramos, falamos um pouquinho também sobre o conceito cabalístico de recepção, doação, né, de como a gente chega do amor dos amigos ao amor do Criador. E essa lição talvez seja a de hoje, a lição mais interessante de todo o nível fundamental. Por quê? Porque nós começamos a mexer um pouquinho em conceitos que derrubam muitas igrejas que nós temos, muitos conceitos pré-definidos, principalmente, né, que nós trazemos conosco, né, o conceito de liberdade ou de livre-arbítrio, ou se tudo já está predeterminado, ou se há alguma possibilidade de escolha. E nós sempre utilizamos nessa lição, como em outras lições nós já utilizamos, por exemplo, na lição sobre percepção da realidade, na lição sobre raízes e ramos, nós utilizamos o artigo A Essência da Sabedoria da Kabbalah do Baruch Sulam. Na lição passada nós usamos muito o artigo A Paz, também do Baruch Sulam, em que nós mostramos todos os conceitos da ação do Criador, como a humanidade, né, percebe essa ação do Criador sobre o homem. Nessa lição nós também utilizamos um artigo muito importante do Baruch Sulam chamado A Liberdade, ou Livre-Arbítrio, né, em que o Baruch Sulam, né, num artigo muito longo, de várias páginas, ele tece toda uma análise, né, sobre essa questão de se nós somos livres ou não. E é isso que nós vamos utilizar hoje nessa lição ao vivo. Lembrando, vocês têm o chat, né, vocês têm também, né, fazer as saudações de onde vocês estão, né, a que cidade vocês pertencem. Isso é muito legal para a gente começar
a nos conhecer cada vez melhor, ok? Então vamos direto ao assunto, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da liberdade. E eu vou direto ao artigo do Barra Sulam, vou colocar aqui na tela para vocês, porque como essa é uma lição que nós já tomamos como correto, que vocês já assistiram a lição teórica, que vocês já leram, né, o livro, assistiram quantas vezes quiserem, então vocês já estão mais ou menos a par desse assunto. Então nós vamos mais fazer uma revisão. Então nesse artigo chamado A Liberdade, o Barra Sulam começa da seguinte forma: entalhado Harut nas pedras. Não pronuncia entalhado Harut, mas sim liberdade, Herut em hebraico, para mostrar que eles estão livres do anjo da morte. Essas palavras precisam ser explicadas. Por quê? Qual é o tema da recepção da Torá relacionado à libertação de alguém da morte? Além disso, uma vez que tenham obtido um corpo eterno que não pode morrer, através da recepção da Torá, como poderiam perdê-lo novamente? O eterno pode se tornar ausente? Então o Barra Sulam ele já traz alguns conceitos muito profundos, principalmente a questão do anjo da morte. A gente já falou várias vezes para vocês que anjo na Kabbalah significa força, então a força que não nos traz a vida. Vida a gente já falou também em outras oportunidades, que tem a ver com a qualidade de doação, e morte com a qualidade de recepção. Então a força da qualidade de recepção. Em resumo, né, que nós temos que estar livres do desejo de receber egoísta. Ok? É isso o objetivo de todos nós, né? Alcançarmos esta vida, alcançarmos uma liberdade. O conceito de liberdade na Kabbalah, o que nós vamos tentar entender, é como que nós saímos daquele sistema operacional que nós falamos muito com vocês na lição número 2 sobre percepção da realidade, que nós temos um programa operacional, rodando 24 horas, né, todos os dias da semana, desde que nós nascemos até nós morrermos, dentro de nós, que, como vocês já viram na lição teórica, é como um cálculo, né? Nós sempre estamos calculando o quanto que nós podemos receber, ou o máximo de prazer que nós podemos receber, com o mínimo de esforço, ou seja, o mínimo de sofrimento. E todos os atos que nós fazemos em nossa vida se baseiam nesse cálculo, como se fosse algo comercial realmente. Lógico que de forma inconsciente, poucas pessoas têm consciência disso, mas no fundo nós estamos sempre calculando o quanto que determinada ação vai exigir de esforço ou sofrimento, de modo que eu possa receber um benefício ou um prazer posteriormente. Nós estamos sempre rodando 24 horas nesse sistema operacional, tá ok? Vamos continuar o texto. Então o Barra Sulam, na primeira parte desse artigo, é sobre o livre-arbítrio. Então ele diz: para entender este conceito sublime, a libertação do anjo da morte, ou seja, a libertação do ego, do desejo de receber egoísta, devemos primeiro entender o conceito, como ele é normalmente entendido por toda a humanidade. É opinião geral que a liberdade é considerada uma lei natural, aplicada a tudo que está livre. Assim, podemos ver que os animais que ficam em cativeiro morrem quando sua liberdade é negada. E este é um testemunho verdadeiro de que a providência não aceita a escravidão de nenhuma criatura. Essa é uma boa razão pela qual a humanidade lutou durante centenas de anos, antes que tenha alcançado certa quantidade de liberdade para o indivíduo. Mesmo assim, ainda permanece confuso o conceito expresso na palavra liberdade. Se nos aprofundarmos no âmago desta palavra, não restará quase nada. Porque antes que você busque a liberdade de alguém, deve assumir que qualquer indivíduo tem essa qualidade chamada liberdade, ou seja, pode atuar segundo sua própria livre escolha. Então, num primeiro momento, o Barra Sulam está nos mostrando, né, que nós sempre estamos buscando, né, todos os grandes movimentos, em toda a história humana, né, buscou esse conceito de liberdade, liberdade
de pensar, liberdade de viver, liberdade de poder agir. E se a gente perguntar aí fora, as pessoas falam, você é livre? Sim, eu sou livre, eu escolho, né, o que eu quero comer, eu escolho a profissão que eu tenho, eu escolho o que vestir, eu escolho como me sentar, eu escolho com quem eu quero me relacionar. Então, as pessoas, né, então parece tudo meio antagônico, ao mesmo tempo as pessoas querem buscar uma liberdade e individualmente elas acham que são livres, certo? Então, o Baal Sulam começa nos falando um pouquinho sobre essa questão do livre-arbítrio. E ele segue nos trazendo o segundo tópico desse artigo, chamado prazer e dor. Vamos seguir no texto. Porém, quando examinamos os atos de um indivíduo, somos levados a considerá-los obrigatórios. Então ele já está começando a trazer algo contraditório, que as pessoas parecem achar que tem uma liberdade de escolha, mas não é bem assim. Este indivíduo é obrigado a praticá-los sem nenhuma liberdade de escolha. De certo modo, ele é como um ensopado cozinhando no fogão. Não tem outra escolha além de cozinhar. A providência atrelou a vida a duas correntes, o prazer e a dor. Os seres vivos não têm liberdade de escolha entre o prazer e a dor, e a única vantagem do homem sobre os animais é que ele pode almejar um objetivo a longo prazo, ou seja, pode aceitar certa quantidade de dor em prol de um benefício ou prazer futuro a ser alcançado após certo tempo. Porém, na realidade, aqui não há senão um cálculo aparentemente comercial, que é o que nós estávamos falando, amigos, no início. Isso significa que o futuro benefício ou prazer parecem preferíveis à dor ou agonia atual sentidos neste momento. Aqui trata-se apenas de dedução. A dor é deduzida do prazer aspirado e ali permanece algo extra. Assim, só o prazer é prolongado. Deste modo, a pessoa pode se sentir atormentada, porque não encontrou o prazer que esperava, o excedente que esperava, em comparação à agonia que sofreu, e por isso está em déficit. É assim que fazem os comerciantes. E quando tudo estiver dito e feito, não haverá qualquer diferença entre o homem e o animal. Se este for o caso, não há nenhuma liberdade de escolha, mas uma força de atração que atrai em direção a qualquer prazer transitório, e já rejeita circunstâncias dolorosas. E a providência as conduz a qualquer lugar por meio dessas duas forças, sem perguntar sua opinião sobre o assunto. Então aqui o Baal Sulam está nos trazendo essa ideia que a gente falou, né? A ideia de que nós, num primeiro momento, sempre achamos que podemos decidir alguma coisa. E a ciência hoje já traz alguns conceitos para nós que se aproximam muito, né, dessa ideia de uma certa predestinação, de que existe uma predestinação e que nós, verdade, nós agimos, né, de uma forma já predestinada, né? Quem leu o livro tem aquele exemplo, né, dos cientistas. Isso já foi feito desde a década de 70, esse experimento é feito e agora foi ampliado através dos PET scan cerebrais, em que áreas do cérebro já são ativadas, principalmente áreas de coordenação e áreas de inconsciência, 6 a 10 segundos antes de nós realizarmos qualquer ato motor. Então foi feito várias ideias, várias pesquisas, né, a maioria delas mostrando, por exemplo, figuras, né, que você poderia considerar belas ou que fossem feias, digamos assim, horrorosas. Imagens, por exemplo. E você está diante de dois botões. E você tem que apertar qual botão que você considera, qual imagem que você considera bela ou horrorosa ou feia. E através do PET scan, né, hoje já se consegue, com em torno de 6 a 10 segundos, se determinar qual botão será acionado, né, antes da pessoa ter a consciência e realizar, né, a sua escolha de forma consciente, como se nós
tivéssemos já uma pré-determinação inconsciente que nos levaria posteriormente a certa decisão, a decisão de escolher qual das imagens. Outra coisa que a ciência cada vez mostra para nós é que nós temos também uma estrutura genética muito forte, né? E cada vez mais a ciência descobre genes para uma série de questões. Por exemplo, se a pessoa é violenta ou não, se a pessoa tem uma tendência, né, a ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais nervosa, uma pessoa com tendência à depressão, uma pessoa com tendência a determinado vício. Então, a ciência cada vez mais avança na questão da genética, mostrando que nós não temos nenhuma escolha com respeito a essa determinação genética que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, né, e as tendências que vêm embutidas dentro desse DNA. Além, lógico, né, amigos, daquelas afirmações clássicas, por exemplo, nós não escolhemos onde nascemos, nós não escolhemos em que família nascemos, em que país nascemos, em que ambiente nós nascemos, em que ambiente nós crescemos, né? Tem uma série de coisas que a gente sabe que isso não há, né, nessa questão nenhuma consciência, né, nenhuma liberdade de escolha. Outras pesquisas neurocientíficas nos mostram, né, que essa sensação de escolha que nós temos nada mais é do que uma atividade eletroquímica do nosso cérebro, né, em que algumas partes, pontos específicos do nosso cérebro são despertados, estimulam eletricamente, né, e dá a sensação à pessoa de que ela está escolhendo alguma coisa, né? Então, cada vez mais nós chegamos, né, muito próximo, né, de entender o quanto que nós somos guiados, e a Kabbalah sempre ensinou isso, que nós somos guiados pelo desejo de receber. Esse desejo de receber é que nos faz realizar determinadas ações, escolhas, etc. E nós também sabemos da Kabbalah que isso é uma coisa que é difícil, principalmente para as pessoas que estão começando, como vocês, de entender um conceito que na Kabbalah é muito estudado, de que os cabalistas nos dizem que o desejo antecede o pensamento, certo? Porque para nós, o que nós pensamos? Eu estou agora, por exemplo, estou com uma fome, eu penso que eu vou lá e vou comer algo. Para Kabbalah, não. Para Kabbalah, ela diz que nós temos o desejo de receber, esse desejo de receber, por exemplo, no nível que a gente sabe que é o nível mais básico, né, o desejo do nível inanimado, que é a fome, né, obriga o nosso cérebro a pensar que tem que comer. Então, nós vamos lá e comemos. Então, para Kabbalah, né, o desejo ele sempre antecede o pensamento, que o pensamento nada mais é do que uma forma de direcionar esse desejo que é despertado dentro de nós. Tá ok? Vamos seguir um pouquinho mais no texto. Esse é um texto, antes das perguntas, né, vamos tentar ler um pouquinho mais. Então o Baha Hassulam continua, né, nesse subtítulo Prazer e Dor, falando um pouquinho mais da seguinte forma. Até mesmo a determinação do tipo de prazer ou benefício está totalmente fora da liberdade de escolha individual, seguindo o desejo dos outros. Então ele já começa, o Baha Hassulam, a trazer o conceito dos outros, ou seja, do ambiente, do entorno, né, do que está à nossa volta. Por exemplo, eu me sento, me visto, falo e como. Eu não faço isso porque quero me sentar assim, falar assim, ou me vestir assim, ou comer assim. Faço isso porque os outros querem que eu me sente, me vista, fale ou coma desse jeito. Ou seja, de acordo com os desejos da sociedade, e não por meu próprio livre-arbítrio. Além disso, na maioria dos casos, eu faço isso contra a minha vontade, pois me sentiria muito mais confortável se me comportasse de um modo simples, sem carregar nenhum fardo.
mas estou acorrentado em cada movimento aos sabores e maneiras dos outros que compõem a sociedade. Então, diga-me, onde está a minha liberdade de escolha? Por outro lado, se partirmos do pressuposto de que não há liberdade, então somos como máquinas, criadas e operadas por forças externas que nos fazem agir assim. Isso significa que estamos todos encarcerados na prisão da providência, a qual, usando essas duas correntes, prazer e dor, nos impulsiona e nos atrai conforme sua vontade para onde acha melhor. Resulta que, aparentemente, não há nada neste mundo como egoísmo, já que ninguém é livre ou independente. Eu não sou dono dos meus atos e não sou quem os pratica conforme minha vontade, senão que sou manipulado pelo alto de uma maneira obrigatória, sem que minha opinião seja considerada. Assim, a recompensa e o castigo desaparecem. Então, lógico, né, amigos, aí surgem questões clássicas, tanto da parte, por exemplo, da filosofia, das religiões, né, dizendo, bom, então, se está tudo predeterminado, então não há porquê, né, eu ser punido, certo? Nem ser recompensado. Né? Eu não vou, por exemplo, ser um cara bom, porque daí as pessoas vão me elogiar, ou, por exemplo, eu vou treinar para ir para as Olimpíadas e ganhar um troféu, porque já está predeterminado, né? Não fui eu que mereci isso, já estava predeterminado. Ou, por exemplo, eu vim aqui e assaltei alguém, não posso ser preso, isso já estava predeterminado. Então, essas são questões realmente bem complexas, porque isso muda todo um paradigma como as pessoas entendem, né? Então, por isso que esse conceito de liberdade é um conceito que hoje se estuda mais a nível científico, ainda não é uma coisa muito explorada. Porém, alguns estudos, né, já comprovaram que pessoas em que, por exemplo, foram dados textos mostrando que o determinismo é importante e pessoas mostrando que a liberdade de escolha que é importante e que ela existe. As pessoas que acreditavam mais no determinismo, ou seja, que não existe a questão do castigo e da recompensa, né, elas tenderiam mais, por exemplo, a trapacear, a, por exemplo, mentir, etc, etc. Então é uma questão bem complicada, mas é importante a gente estudar. Por quê? Porque afinal nós estamos falando da Kabbalah, então a Kabbalah vai nos mostrar o que realmente acontece, né, e como as coisas são, porque ela antecede, inclusive, as próprias religiões e a própria ciência, que nós sabemos que são coisas muito recentes, né, em comparação com a sabedoria cabalística. Ok? Bom, vamos ver quem está conosco antes de nós seguirmos. Vamos ver aqui. Nós estamos hoje com cerca de 40 amigos e amigas. Vamos colocar o rosto para nos conhecermos. Temos a Beatriz de Porto Alegre. Temos o Tobias de Paraíso do Tocantins. Temos também o Erlon de Passo Fundo. Quem mais? A Lúcia de São Paulo, Jadisley de São Paulo, Renato de Brasília, Dimitri de Uberlândia. Os amigos já estão postando perguntas. O Luiz de Ribeirão Preto de São Paulo, Patrícia de São Paulo, Alamir de Peruíbe e mais amigos chegando. Né? Então vamos responder algumas perguntas antes de nós seguirmos. Então tem alguns amigos colocando que o tema do livre-arbítrio está sendo mais difícil até aqui. A tendência do curso é sempre essa, né, amigos? Nós vamos colocando assuntos cada vez mais complexos, mas que no final nós vamos entender por que nós vamos fechando, né, as arestas aí, fechando, né, encaixando as coisas. O Dimitri também disse que achou muito legal. Vamos uma pergunta da Ju. Se tudo está predeterminado, então não há pessoas boas ou más. E quando erramos, na verdade, não erramos porque tudo já está predeterminado. Qual é a origem dos nossos desejos? Bom, a origem dos nossos desejos nós vamos estudar na
próxima lição, porque na próxima lição nós vamos falar sobre a estrutura da criação. Nós vamos falar sobre coisas lá da origem, como tudo iniciou. Como o primeiro desejo de receber, o primeiro vaso espiritual foi criado, e lá nós vamos entender a raiz do desejo de receber. Tá ok? Mas respondendo a sua pergunta, se nós tomarmos que tudo está predestinado, então realmente, né, não existe nem pessoas boas, nem pessoas más. Ok? Sandro, se é assim, então não existe a lei de causa e efeito. Na verdade, é tudo um efeito sem causa? Não, nós vamos ver que existe uma causa. Existe, na verdade, um plano, um programa, né, que é o desenrolar dessas Rishimon, que faz com que nós tenhamos essa sensação de tempo e tenhamos essa sensação dos desejos se desenrolando, né, e dos acontecimentos que nós temos que passar. Tá ok? Vamos ver mais algumas perguntas. Jadisley, poderia dar um exemplo de onde temos a liberdade de escolha? Bom, essa lição aqui, Jadisley, é um exemplo. Nós vamos responder no fim por que isso. Mas um exemplo é estar aqui agora. Vamos para outra pergunta, porque essa é a grande resposta, né? Mas nós vamos no fim responder. Renato, a liberdade, então, está em que exatamente? Na liberdade que se tem de transformar o desejo de receber egoísta em desejo de receber altruísta? Olha, uma boa dica, viu, Renato? É uma boa dica. Porque se nós estamos sob efeito de um programa chamado Desejo de Receber para Si, ou Desejo de Receber Egoísta, em que nós queremos, né, o máximo de prazer com o mínimo de esforço, em que nós sabemos em que eu quero o que é meu para mim, e o que é do Anderson, do Sandro, da Andréia, do Alamir, do Anderson para mim também, ou seja, eu quero o que é meu e o que é de vocês para mim, nós temos que ter um contraponto, nós temos que ter algo que nos diga de como nós podemos ter uma certa sensação de liberdade. O que o Barra Sulamo já está dizendo é, primeiro nós temos esse programa interno, ou seja, o máximo de prazer e o mínimo de dor. Esse cálculo que nós fazemos nas decisões que a gente acha que toma, quando na verdade é um mero cálculo comercial. Mas ele começou a falar da questão do entorno, ele começou a nos dizer algumas coisas sobre o ambiente, e que talvez a escolha do ambiente possa nos levar, né, a mudarmos algumas coisas. É isso que nós queremos tocar agora nessa segunda metade, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Vamos seguir o texto. Então, a Kabbalah nos ensina, né, que a influência do ambiente, né, e não só a Kabbalah, né, se nós falarmos já da ciência, cada vez mais nós falamos, né, e ouvimos falar sobre, por exemplo, o surgimento da internet, né, as mídias sociais, os estudos da mídia de massa, né, todos os meios de comunicação de massa, como eles nos bombardeiam, como eles fazem nós agirmos e sermos como eles querem, né? Quem estuda a psicologia da propaganda, né, e o efeito, né, do entorno e do ambiente sobre como eu penso, como eu como, como eu durmo, como eu me visto, né, como me faz querer coisas que eu nunca queria, mas daí começa a me bombardear, opa, estou começando a querer, eu acho que eu estou querendo isso, coisas que antes eu nem achava interessante, né? Quem não lembra daqueles Tamagotchi, né? Tamagotchi parece a coisa mais ridícula do mundo, né? Mas como todo mundo começou a usar o Tamagotchi, puxa, que legal o Tamagotchi, né? Vamos ter um bichinho para alimentar e ficar o dia inteiro ali, né? Parece uma coisa ridícula, né? Mas começou o ambiente a nos bombardear, né? E mostrar como importante é o ambiente. Então a ciência já começa a ver que, assim como a natureza, que nós sabemos, tanto no nível inanimado, como no nível vegetal e como no nível animal, existe como que um grande ser nesses níveis, né, como se fosse um todo, nós também
nos parece, a ciência está cada vez mais percebendo o quanto nós estamos também conectados, né? E como nós somos influenciados uns pelos outros e como essas influências elas nos atingem mesmo que inconscientemente. Então, vou dar um exemplo que quem lê o livro sabe muito bem, né? Cada vez existe um livro chamado Conectados, em que dois psicólogos famosos eles descobriram que, na verdade, nós somos influenciados até por quatro sequência de amizades. Por exemplo, nós podemos ser influenciados até pelo meu amigo, pelo amigo do meu amigo, pelo amigo do amigo do meu amigo. É interessante isso. Eles chegaram à conclusão, por exemplo, se eu tenho um amigo e se meu amigo tem um outro amigo que não é meu amigo, e esse amigo do meu amigo fuma, eu posso ser influenciado 10% a fumar ou 10% a engordar. Por exemplo, se eu tenho um amigo muito próximo que começa a engordar e tem outros amigos que engordam, sou influenciado também a engordar. Então, tem várias coisas que a ciência, na verdade, já começa a perceber esse sistema, essa rede, como se fossem fios invisíveis que nos influenciam inconscientemente e que pessoas que eu não conheço ou talvez nem conheça tenham uma influência direta na minha vida. E a gente sabe também o quanto a sociedade determina valores de prazer e dor. A gente sabe cada vez mais o quanto, né, por exemplo, o humor afeta economia, a nossa vida, né, tanto que hoje os grandes economistas, eles têm, né, um dos principais indicadores de economia de um país é o nível de satisfação, o quanto as pessoas se sentem satisfeitas ou insatisfeitas, porque eles sabem o quanto isso tem um efeito na própria economia, né? Daqui a pouco parece que está tudo bem, apareceu uma insatisfação, tudo afunda. Parece que estava tudo afundando, aparece algo otimista, todo mundo levanta sem ter nenhuma base racional ou econômica de como isso aconteceu. Tá ok? E o que a Kabbalah nos ensina? A Kabbalah nos ensina que esse ambiente, né, ele mostra essa conexão que todos nós, na verdade, estamos conectados porque todos nós tivemos uma mesma origem, todos nós viemos dessa grande alma de Adam Rishon, que nós vamos estudar mais um pouquinho na lição passada, mas todos nós estamos conectados. E as descobertas que hoje nós temos, internet, mídias de massa, redes sociais, nada mais é do que o emergir, ou seja, a tomada de consciência dessa rede de conexões que nós temos, tá ok? Que nós somos influenciados, tá ok? Vamos seguir mais um pouquinho antes de respondermos mais algumas perguntas, vamos terminar a parte do texto do Baha Sulam. Então, o Baha Sulam, no artigo A Liberdade, para aqueles que estão chegando agora, traz uma questão bem interessante, né? Ele nos diz assim, vamos ver um pedaço aqui que a gente possa pegar. Antes disso, eu tenho que falar um pouquinho, porque senão vocês não vão entender. O Baha Sulam, ele nos traz 4 fatores ou 4 conceitos que mostram como que se manifesta a nossa questão ou a nossa sensação de escolha no nosso mundo. E que esses 4 fatores, né, determinam como que são feitas, como que nós somos formados, tá ok? Então, o Baha Sulam nos diz que qualquer liberdade de escolha ou qualquer questão sobre o livre-arbítrio compõe esses 4 fatores. Deixa eu só fechar aqui e abrir aqui.
Então, o primeiro fator, o Barroso chama de fonte, ou base, ou acho que plataforma foi traduzido no livro, né? O que que é? Na verdade, é a nossa essência, certo? Nada mais do que a nossa essência. Por quê? Porque nessa essência reside toda a força futura, que vai ser revelada e determinada ao final da formação dessa aparição. Portanto, é a causa principal. Então, é como se fosse o nosso DNA. E o Bob usa nesse artigo A Paz o exemplo do trigo. Então, ele vai pegando o ser humano e o trigo. Então, a fonte, a base, a matzah em hebraico, ou a essência, nada mais é do que, por exemplo, a semente. Todos nós temos uma essência, uma semente ou uma fonte primordial que seria essa ou a união do espermatozoide e do óvulo que vai formar, né, o nosso futuro ser. Então, esse seria o primeiro fator. E esse fator a gente sabe que é invariável, né, amigos? Nós não temos nenhuma escolha sobre esse fator. Por quê? Porque a semente de trigo, ela já existe, o trigo que vai vir um trigo futuro vai vir dessa semente. Nós vamos vir da união do óvulo e do espermatozoide. Não temos nenhuma capacidade de escolher esse primeiro fator, né, que é um fator primordial, a base ou a essência. Depois o Balsulam nos diz que existe um segundo fator. Vamos falar aqui, que são os fatores invariáveis. São relação de causa e efeito relacionados aos próprios atributos dessa base ou dessa essência que permanece inalterada. Então, nada mais é do que o desenvolvimento dessa fonte. Tá ok? Então, o que, que nos dizem os cientistas? Que existe um programa de desenvolvimento lá, quando o espermatozoide e o óvulo são fecundados, né? Nós vai formar toda uma sequência até o desenvolvimento do embrião, o desenvolvimento do feto, o desenvolvimento dos órgãos desse feto. E esse programa, ele é invariável, assim como a semente. Existe todo um programa interno dentro dessa semente, que ao cair num solo, vai desenvolver um trigo, né, um talo de trigo ou um trigo, e vai se tornar um trigo adulto, digamos assim. Então, esse desenvolvimento do trigo e do ser humano são fatores invariáveis, porque é um programa, né, já pré-desenvolvido que faz com que, por exemplo, dessa semente de trigo se desenvolva trigo e não cevada. Do espermatozoide do óvulo se desenvolva um ser humano e não um cachorro, não uma cabra, não uma árvore. Então é um programa, é o segundo fator. Então, a base e o programa de desenvolvimento dessa base ou dessa essência. Ok? Esse é o segundo fator. O terceiro fator são fatores já variáveis que o Balsulam nos diz. Vamos colocar aqui para vocês. Então, esses fatores variáveis são causa e efeito internos, que mudam como consequência do contato com as forças externas. Então, é a relação de causa e efeito interna da base que se modifica no encontro com forças externas. Então, quais são os exemplos disso? O principal exemplo no trigo, por exemplo, é o solo, né, que vai ser colocado esse trigo, a chuva, o sol, né, a quantidade de iluminação que essa semente vai receber. No nosso caso, né, o nosso entorno, né, muito próximo, a nossa família, a nossa escola, o bairro que a gente vai crescer. Então, são fatores variáveis, mas que têm uma influência direta no desenvolvimento dessa semente ou de nós. Então, é o terceiro fator. Então, base, fator número 1, ou essência. Fator número 2 são fatores invariáveis, que é o programa de desenvolvimento dessa essência. Terceiro fator, causas variáveis, né, ou fatores variáveis que influenciam o desenvolvimento dessa essência. E, por último, causas externas, né, causas que não têm uma relação, um efeito pré-programado, mas tem uma ação no desenvolvimento de todos nós.
Então, o quarto fator, o Barrosulano chama de causas externas. Causa e efeito das forças externas que agem sobre esta base desde fora. Então, um exemplo aqui é, por exemplo, o granizo, certo? Então, lá está o trigo, certo? O trigo tem uma semente, ok? Fator número 1. Essa semente tem um programa que vai fazer com que da semente se desenvolva um talo de trigo. Beleza, fator número 2. Fator número 3, causas variáveis. Por exemplo, vamos colocar no solo, bonitinho, certo? Com adubo, água, né, chuva, sol, temperatura, que a gente sabe que o trigo gosta mais para frio, um clima temperado, beleza. Aí o teu trigo tá ótimo. Daqui a pouco veio um granizo. Puxa, acabou com o trigo. Então são causas externas. Mesma coisa nós. Nós temos uma essência, ok? No espermatozoide com óvulo lá, nos formou, nos juntou, fez o que a gente chama de zigoto, né? E criou o embrião, o feto, tem um programa para nos desenvolvermos, beleza? Fator número 2. Fator número 3, uma boa família, uma boa educação, uma boa vizinhança, ótimo. Beleza, Marcelo quer se tornar um médico, vai para uma faculdade, excelente, tranquilo, aí sofre um acidente. Mesma coisa, uma causa externa. Um outro fator que não estava programado, mas tem um efeito muito importante. Ou acontece uma guerra, ou acontece uma epidemia, ou até pelo lado bom, né? Digamos assim, eu ganhei na loteria, que eu quero estudar, vou estudar coisa nenhuma, agora estou rico. Né, digamos que eu pensasse assim, né, ganhei na loteria, ou ganhei um prêmio, né, então, ou coloquei alguma coisa diferente, aconteceu alguma coisa diferente. Então é sempre importante nós percebermos esses 4 fatores e tudo gira em torno desses 4 fatores. Esses 4 fatores são importantes. Agora vamos voltar para o texto da liberdade. É importante eu falar dos 4 fatores para nós darmos conclusão aí essa parte. Então o Barrosulano nos diz o seguinte: o ambiente como fator. Essa proteção implica que sempre podemos melhorar no que se refere à escolha do nosso ambiente, que são os amigos, os livros, os professores e assim por diante. Como uma pessoa que herdou de seu pai alguns talos de trigo, ela pode fazer dessa pequena quantidade de talos, dúzias de talos, através da escolha do ambiente para a base. A fonte, que será um solo fértil com todos os minerais necessários e o material que nutre o trigo abundantemente. Há também a questão do trabalho, na maioria das condições ambientais, para servir às necessidades da planta e seu crescimento, pois o sábio escolherá as melhores condições e encontrará bênção em seu trabalho, enquanto o tolo aceitará o que quer que veja adiante e tornará a semeadura uma maldição no lugar de uma bênção. Assim, todo o seu agradecimento e o espírito dependem da escolha do ambiente no qual ele semeia o trigo. Mas uma vez que tenha semeado no local escolhido, sua forma absoluta é determinada na medida em que o ambiente seja capaz de prover. Esse é o caso do tema que abordamos. É verdade que o desejo não tem nenhuma liberdade, mas é condicionado pelos 4 fatores que a gente falou acima. Estes obrigam o desejo a pensar e a examinar como eles sugerem, negando qualquer força de análise ou mudança, assim como o trigo em seu ambiente. E aqui o Barrosulano conclui: porém, há liberdade para o desejo, para que escolha inicialmente um ambiente tal como livros e guias que lhe tragam bons conselhos. Então, nós começamos a perceber que o importante é como que nós vamos, qual ambiente que a gente vai utilizar e qual ambiente que nós temos que utilizar para nós cultivarmos uma sementinha muito especial que todos nós trazemos. Mas se a pessoa não fizer isso, se quiser ao contrário entrar em qualquer ambiente e ler qualquer livro que lhe caia nas mãos, estará propensa a cair num ambiente mau, ou a perder seu tempo com livros sem valor, os quais são abundantes e mais fáceis de encontrar, e que lhe conduzem a concepções tolas, que a fazem pecar e ser condenada. Ela certamente será punida não por causa de seus maus pensamentos e atos, sobre os quais não tem escolha, mas porque não escolheu um bom ambiente,
pois como vimos, nisso há uma escolha. Então, amigos, o que a Kabbalah nos ensina, que vocês devem ter lido, né, no livro e devem ter visto na lição, é que enquanto nós não temos o ponto no coração despertado, nós parecemos como aquele ensopado, né, que está sendo cozinhando no fogo, porque nós só temos o desejo de receber. Eu só tenho o desejo de receber, só o meu ego. E sou levado, né, por ele a agir e a sofrer as influências que esse ego me conduz. Quando nós começamos a ter o ponto no coração despertado, que é o anseio pela espiritualidade, que é aquele pequeno ponto que ele começa minúsculo, é como essa pequena semente, essa pequena sementinha que é o desejo de desejar a espiritualidade. Ainda não é um desejo fidedigno pela espiritualidade ou pela qualidade de doação, mas já é o princípio de uma aspiração pelo que é espiritual. E é aí que nós temos que aprender aonde que nós vamos colocar essa sementinha, esse ponto no coração. E aí nós vamos começar a ter uma capacidade, uma pequena perspectiva de liberdade, em que eu tenho todos os meus 4 desejos, lembra? Inanimado, que são os desejos por sexo, fome, abrigo, família, etc. Desejos do nível vegetal, desejo por dinheiro, por posses. Terceiro, desejo por poder, fama. E 4, o desejo por conhecimento, em que esses 2 últimos são os desejos dos níveis animais. Ótimo. Aqui, somos influenciados e bombardeados 24 horas por dia pelo nosso ego e pelo ambiente aí fora que fazem a gente pensar, consumir, querer tudo que a humanidade nos diz e nos ensina. E nós temos, no outro lado, um pontinho, que é o desejo do nível humano, ou do nível falante que a Kabbalah nos ensina, que é o ponto no coração. E é aí que nós temos uma pequena perspectiva de liberdade que a Kabbalah nos ensina. Porque nós poderíamos colocar esse pontinho no coração num ambiente onde tenham livros, onde tenha um guia, ou um Rav, onde tenham amigos que também aspirem à espiritualidade como a gente. Então, nós começamos a ter um princípio de liberdade quando nós colocamos e escolhemos onde nós vamos colocar essa sementinha. Então eu quero só concluir, né, essa pequena primeira parte, depois vamos responder algumas perguntas e deixar uma meia hora, 35 minutos para os nossos amigos para o workshop, lendo a última parte do artigo A Liberdade. Então o Bosso Lamos diz o seguinte: a necessidade de escolher um bom ambiente. Com isso, vocês podem entender as palavras do Rabi Yossi Ben Kisma, que em resposta a uma oferta para viver em outra cidade, sendo pago por centenas de moedas de ouro, respondeu: mesmo que vocês me dessem todo o ouro e prata e joias do mundo, eu só viveria num lugar de Torá. Essas palavras parecem muito sublimes para a compreensão de nossas mentes simples, pois como ele pode ter desistido de centenas de moedas de ouro que lhe seriam pagas por uma coisa tão simples, tal como viver num lugar em que não há discípulos de Kabbalah, enquanto ele mesmo era um grande sábio que não precisava aprender com isso? É de fato um grande mistério. Porém, como vimos, isto é algo simples que deveria ser observado por todos, pois embora todos tenham sua própria base, ou seja, a essência, as forças não se revelam abertamente, mas sim através do ambiente em que a pessoa está, de modo semelhante ao trigo semeado no solo, cujas forças só se tornam aparentes através do ambiente que é o solo, a chuva e a luz solar. Assim, o Rabi Yossi Ben Kisma conclui corretamente que se ele deixasse o bom ambiente que havia escolhido e caísse num ambiente potencialmente nocivo, ou seja, num lugar sem discípulos de Kabbalah, não somente seus conceitos antigos estariam comprometidos, como todas as demais forças ocultas em sua base, que ele ainda não havia revelado na ação, permaneceriam ocultas. Isso porque não estariam sujeitas ao ambiente correto.
E como esclarecemos antes, somente no que se refere à escolha por parte da pessoa do ambiente, seu domínio sobre ele pode ser medido. E por isso ela merece bênção ou castigo. Portanto, não é tão estranho que um homem sábio como Rabi Yossi ben Quisma tenha escolhido o bem e rejeitado o mal, ou seja, o bem, né, amigos, qualidade de doação, e o mal, qualidade de recepção. E não tenha sido tentado por coisas materiais e corpóreas, como se deduz aqui. Quando uma pessoa morre, não leva consigo nem ouro, nem joias, mas apenas boas ações de Torá. Ok? Então, aqui nós concluímos essa pequena parte, vamos responder algumas perguntas, depois vamos passar para os nossos amigos hoje, que eu vou apresentar eles para vocês, né, sobre que vão conduzir o workshop. Vamos ver aqui. Onde é que eu parei? Bom, acho que na Ju aqui foi perguntado aqui. Vamos pela Ju. É possível, de alguma forma, modificar o que já está predeterminado? Na verdade, Ju, nós vamos aprender daqui a 3 lições. Nós vamos falar sobre o caminho da Torá, ou o caminho da Kabbalah, e o caminho do sofrimento, certo? Que nós podemos acelerar um processo ou não. Nós podemos passar por tudo que está predeterminado de uma maneira lenta, sendo empurrados pelo sofrimento, ou seja, pelo nosso ego, o desejo de receber que não quer aprender, ou nós podemos ser puxados pela frente, pela luz, acelerando esse processo. Tá ok? Então nós modificamos como que esse programa vai se desenvolver. Nós vamos falar mais sobre isso à frente. Lúcia, se eu decido realizar um trabalho voluntário para auxílio ao próximo, não é meu livre-arbítrio, ou seja, significa que já era pré-determinado? Sim, Lúcia. É isso que a Kabbalah ensina e é isso que os cientistas ensinam. Que você tem dentro de si uma predisposição a fazer um trabalho voluntariado. Que é o seu ego que quer fazer esse trabalho voluntariado porque isso te dá prazer. Certo? É como aquela velha pergunta que fizeram para Maria Teresa de Calcutá. Por que você construiu tantos orfanatos? Porque isso me dá prazer. Essa é simples, porque isso dava prazer para ela. Se isso não desse prazer para ela, ela nunca conseguiria fazer aquele cálculo. Prazer e sofrimento, né? O máximo de prazer, o mínimo de sofrimento. Isso aí dava prazer para ela, uma coisa inata dentro dela. Luiz, se os atos que realizamos mecanicamente estão predeterminados, também sofremos as consequências desses atos em um efeito cascata? Tudo isso faz parte do plano? Bom, Luiz, os atos que nós realizamos, eles estão predeterminados. O que nós vamos aprender é, de novo, se nós vamos ficar anos e anos parados nesses atos e sofrendo as consequências, digamos, desses atos, ou se nós rapidamente passamos por ele, né, da forma como a Kabbalah nos ensina. É isso que a gente vai aprender. Jordana, o fator número 4 seria algo que de certa forma não estava no programa, mas que foi gerido sobre todo? Não, Jordana, na verdade, o fator número 4 está no programa, só que nós não temos consciência dele, certo? Nós não temos consciência desse quarto fator, né? Mércia, o instrutor nos deu uma explicação bastante esclarecedora em relação à liberdade de escolha, quando nos fala dos fatores das causas externas a respeito da semente do trigo. Isso é uma boa colocação. Bom, Ju, eu vou pular que você já fez algumas perguntas. Bom, o Drimit perguntou sobre o artigo, né? Tá aí. A gente geralmente manda para vocês o artigo nesse mesmo endereço colocado pelo Cleiton. Renato, a liberdade então está na escolha do ambiente mais favorável à nossa busca pela transformação espiritual? Com certeza. Porque, como eu falei antes, nós começamos a ter um princípio de um outro programa que não o software querer receber para si, né, egoisticamente, mas
o de querer doar, que é o nosso ponto no coração. A gente tem que aprender aonde que a gente vai colocar esse pontinho, como que nós vamos desenvolvê-lo. LFM, então temos liberdade apenas o terceiro fator? Basicamente sim, o terceiro fator que é o fator variável, que é o ambiente. Já diz lei, é dito que tudo está dentro de mim, então como entender essa influência externa? Bom, já diz lei, mas isso aí lembra, você tem que chegar a essa consciência. Por enquanto a gente não tem. Lembra a consciência da percepção da realidade? Nos disseram que tudo está dentro de nós, mas você tem que chegar a isso. Enquanto você não chega, você trabalha como se tudo estivesse fora de você. Lembra a lição número 2? Senão você está usando um princípio que a Kabbalah não aconselha. Lembra? Você só pode. Você toma isso como uma verdade, mas você só vai incorporar isso, na verdade, como uma hipótese, certo? Não como uma verdade, como uma hipótese. Você só vai tomar isso como uma verdade quando você chegar a essa realização, certo? Que tudo está dentro de ti. Tá ok? Vamos ver. Ricardo perguntou: Tu é meu Ravi, Marcelo? Não, Ricardo, eu sou seu instrutor, eu sou só instrutor de Kabbalah. O Ravi é o Ravi Mikaelait. Todos nós vamos aprender com ele depois do Centro de Educação de Kabbalah e depois do Grupo Jovem. Humberto. O dualismo é base do estudo da Kabbalah? Na verdade, né, Humberto, não é dualismo. Tudo na natureza nós vamos aprender que existem duas forças, mas existe a complementação dela, uma terceira, então não é dualismo. Clayton, vamos para a última pergunta. Embora tudo esteja conectado e seja interdependente, talvez fosse esclarecedor diferenciar as Hashimoto e as trivialidades da vida ou não. Olha, Clayton, é aquela história que a gente já falou sobre raízes e ramos. Nós não sabemos e é muito difícil a gente entender as raízes a partir dos ramos. Então, a gente querer entender o que são as Hashimoto, na verdade, o que a Kabbalah diz? Corrija-se, chegue até o nível das raízes e aí você vai entender o programa das Hashimoto, certo? Senão a gente acaba se confundindo muito sobre tentar interpretar o que acontece na nossa vida como aonde que estão as Hashimoto nisso tudo. Tá ok? Nós vamos falar muito isso na lição número 7 e 8. Bom, amigos, então eu vou aqui colocar, apresentar para vocês dois grandes amigos, o Náudio, tá aqui, Náudio Dirin. Dá um alô para os amigos aí, Náudio. O Náudio já é um instrutor também de Kabbalah e acompanha o Bnei Baruch há muitos anos. E ele vai começar a nos ajudar junto com o Gerhard. Abana aí para nós, Gerhard. Aí está o Gerhard. Gerhard. O Gerhard é um holandês já brasileiro. Já virou brasileiro já. Já está com a gente também há muitos anos no Bnei Baruch, é instrutor. E eles vão nos auxiliar também no Centro de Educação de Kabbalah. Eles vão conduzir o workshop com vocês. Eu estou aqui no feedback, então eu vou passar para eles, né, explicar um pouquinho as regras do workshop, e vamos começar a utilizar essa ferramenta que ela é muito utilizada, principalmente nível intermediário, grupo jovem e principalmente nas aulas diárias de Kabbalah com o Ravi Mikael Light. Tá ok? Segue com vocês aí, amigos. Boa noite, amigos e amigas. Eu sou Gerardo, moro no interior de São Paulo e eu vou tentar para explicar para vocês as regras do workshop e mais ou menos o que é um workshop. Então, o workshop nós usamos muito durante a aula matinal, né? Tem uns 3 horas por dia de aula e muitas vezes 1 hora desse 3 horas nós vamos fazer um workshop. Então, esse workshop tem o objetivo para se conectar mais forte e colocar em prática o que o Marcelo explicou, né? Tem o nosso ambiente, os textos, o guia e tem os amigos. Então, geralmente é assim que os amigos de Israel, eles leem um texto e a Raf faz uma pergunta e os amigos vão entre si, vão esclarecer essa pergunta para esclarecer o que a Raf está querendo, perguntando,
e para chegar numa opinião comum. É mais ou menos assim. E para organizar isso, nós temos algumas regras que nós mantemos e eu vou ler essas regras para vocês. Então, a primeira regra é um workshop de conexão. Não há mais importantes ou menos importantes. Todos são iguais e todos são muito importantes. Então, isso é importante para se conectar, né? Se alguém se acha mais importante que outra, não dá mais conexão. Então, é muito importante que todos nós somos iguais. A segunda regra, nós falamos breve, mais ou menos uns 30 segundos até o máximo 1 minuto. E é assim porque nós queremos também dar para outros amigos para falar. E somente a nossa opinião é importante, né? A opinião dos amigos é mais importante ainda. A regra número 3 não negamos, nós não discutimos, e em vez disso, tudo que fazemos é somente acrescentar e do que o amigo ou amiga fala. Então, nós prestamos muito atenção ao que o amigo ou amiga fala e o nosso objetivo é só para acrescentar. A regra 4 é a verdadeira solução não vira de conhecimento. O que é mais importante é a conexão. Então, não é importante que você tenha muito conhecimento ou fala muito bem. Só tem que se focar no conexão entre os amigos. E tem mais algumas orientações para o workshop. As orientações para o workshop são a sensitividade e uma atitude amorosa. Estamos aumentando o desejo comum para revelar o Criador acima do nível do corpo, no centro do círculo, para que apenas sentimos o ponto no coração. E o coração dos amigos é o nosso passo para alcançar a espiritualidade. E quando eu estou falando, eu tento ficar o mais próximo possível da pergunta, ou do assunto. Então, eu não fico muito longe da pergunta. Porque quero dar aos amigos a possibilidade de manter a questão que Rafa está nos dando. Então, a questão é muito importante porque queremos examinar exatamente o que Rafa está perguntando. E esse é o próximo passo que precisamos alcançar e esclarecer entre nós. Então, a Rafa está fazendo uma pergunta e nós tentamos para esclarecer. Eu me esforço para me anular a cada amigo que fala. Eu ouço o que ela está dizendo como fosse o Criador falando para mim. Então, se eu creio que o amigo está falando alguma coisa que eu não concordo, eu sempre tenho que ter em mente que é o Criador, na verdade, está falando comigo. E assim estamos num desejo comum para revelar o Criador, seja o próximo degrau. E através dos nossos esforços, atraímos a luz superior durante o workshop. Então, isso é o objetivo do workshop. Agora eu vou passar para o nosso amigo Náudio, que vai conduzir o workshop, e vou pedir para ele, mais uma vez, colocar as regras do workshop em um videozinho para passar para vocês. Boa sorte, amigo. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Náudio e vou estar agora conduzindo um workshop com vocês, que nada mais é do que, como nosso amigo já falou, uma oficina, né, que muitos de vocês devem estar acostumados já a realizarem no ambiente acadêmico e tudo mais. Então, só para reforçar, né, é muito importante que todos falem, mesmo que
seja constrangido ou não sabe muito bem a resposta, então todos falem. Tentar ouvir o que o amigo fala, né, o que o colega estiver falando, evitar ficar pensando na resposta que vai dar quando chegar a sua vez, senão de procurar ouvir o que o amigo fala e quando chegar a sua vez, então, eu falo o que eu acho, o que eu penso, sem discordar, aqui ninguém está errado, todo mundo está certo e nós queremos ouvir a voz de todos. Importante, como o Gerard falou, não discordar, né, amigos? Mesmo que internamente eu discorde do que está sendo falado, do que o amigo falou, eu simplesmente adiciono minha opinião e o que estiver na minha mente aí que discorda do que o colega falou, eu guardo para mim e mais adiante a gente vai aprender o que fazer com isso. Então, como vai funcionar? Por enquanto, os workshops aqui no Centro de Estudos. A gente vai liberando o microfone para vocês, a gente vai chamar, eu vou chamar um a um, por nome, em ordem alfabética, conforme aparece no Zoom, por isso quem não tem nome, ou colocou só letras iniciais, alguma coisa, eu peço que, por gentileza, coloque o nome para que a gente possa chamar vocês por nome. Então, coloque o nome, tem lá uma opção em cima, cliquem com o botão direito, a opção para alterar o nome, então, alterem então. Se não der tempo para todos falarem hoje, a gente, onde parou, a gente segue na próxima aula. Então, se a gente falar, cuidar o tempo, eu creio que é possível que todos falem. Eu vou ler a pergunta e também vou colocar no chat para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Vou colocar aqui a pergunta para que todos possam ver. A pergunta é: a partir de que momento da vida a pessoa, eu posso dizer que a pessoa possui liberdade de escolha? Então, nós vamos lá. Quem vai ser a primeira a falar? O primeiro a falar será o Adalberto, de Porto Alegre. Alô? Pode falar. Desculpa, pode falar. Bom, eu acredito que a liberdade de escolha começa quando a gente tem o chamado ponto no coração, a busca da espiritualidade. Ok. Adriana Assis. Adriana Assis. Adriana Assis, pode ouvir? Ok, então vamos passar para Alamir. O Alamir Alamir pode falar? Ok. Então vamos passar. Vamos passar para a Aline Magalhães. A Aline também não está aí. Vocês estão podendo me ouvir, amigos? Sim. Ok. Posso falar? Está aparecendo? Pode falar. Eu acredito que a gente pode dizer que possui liberdade de escolha a partir do ponto no coração e quando a gente decide seguir o caminho para revelar o Criador, que aí tudo começa a corroborar para te ajudar a seguir neste caminho. Eu acredito que seria isso, entendi. Apesar de eu estar chegando na aula agora, mas eu dei uma boa estudada. Muito bem. Adriana Assis.
Perdão, amigo, só um minutinho aqui. Amigos, quem não puder, a gente sabe que hoje é a primeira aula, é bom que os amigos com o tempo vão testando e vão aprendendo a mexer com o microfone, isso é tranquilo. Quem não puder falar, pode escrever, amigos, no chat a resposta que a gente lê para vocês, tá ok? Sem problema. E quem não quiser, é só dizer, passo. Sem problema. Obrigado, Marcelo. O Anderson. Marcelo, por gentileza, você poderia seguir, porque eu estou com problemas aqui de co-administrador que eu não estou conseguindo liberar o microfone. Ok, então vamos Obrigado. lá. Anderson. Acho que o Anderson está sem microfone também. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Andréa, você consegue falar? Não, André está com um cachorro. Você vai conseguir falar, André? Vamos ver se a gente libera a André aqui. Consegue falar, André? Acho que o André não vai conseguir falar. Então vamos passando. Bom, o Anderson escreveu, ele não conseguiu falar, mas escreveu. O Anderson colocou então a partir do despertar do ponto no coração. Beatriz? Oi, eu acredito que seja a partir de um momento da vida em que a gente sinta necessidade de entender o porquê. O porquê de tudo que vivemos e o porquê da vida. Obrigado, Beatriz. Vamos passar então para Bianca. Olá. Cheguei um pouco atrasada na aula, mas eu acredito nesse momento que essa escolha, né, ela vem também a partir do momento que nós tomamos consciência sobre o efeito das nossas ações na nossa vida prática. E é isso. Obrigado, Bianca. Vamos para Cristiane. Ah, Cristiane não pode falar. Ok, Cristiane, vou desligar aqui. Vamos para o próximo. Dimitri. Vamos lá, Dimitri. Você consegue falar? Consigo. Estão me vendo aí? Eu acredito que a gente consegue adquirir livre-arbítrio a partir do momento que a gente para de agir reativamente, quando a gente começa a tomar atitudes proativas, que é quando a gente vai, como o pessoal já todo exaustivamente disse, né, despertando um ponto no coração e tal, quando a gente começa a receber para compartilhar e assim agir proativamente, não mais reagindo a impulsos que outros ou nossos desejos empurram a gente. Obrigado, Dimitri. Amigos, vamos para a próxima pergunta. O Naldi colocou aqui. Então, como minha escolha consciente do bom entorno, do bom ambiente, de estudar Kabbalah me ajuda no avanço espiritual. Então, próxima agora, a Elane. Boa noite a todos. Almas elevadas. Eu acredito que o ambiente ele influencia porque eu nunca vou ver um médico junto com um açougueiro ou qualquer outra profissão. Então, uma coisa puxa a energia das pessoas do que elas fazem. De alguma maneira, interfere no inconsciente ou no consciente da gente. É isso.
Obrigado, Elane. Próximo, Fabrício Souza. Não sei se o Fabrício está conseguindo falar. Se não conseguir, você escreve, tá, Fabrício? Vamos para o próximo. Gerson. Quem não puder falar, pode digitar, amigo, isso é importante. O Fabrício, se quiser digitar, o Gerson. Bom, vamos para o próximo. No i aqui está o iPad do Renato. Bom, amigos, eu vou mudar o nome. Eu acredito que o entorno, a escolha consciente do entorno favorece o nosso avanço espiritual, porque há uma necessidade de uma ação realmente consciente da nossa parte, justamente a partir daquele despertar no ponto do coração, né? Então precisa ter uma ação consciente para que nós caminhemos nesse sentido do avanço espiritual. Obrigado, Renato. Erlon. Bom, acho que o Erlon caiu. Jadisley Dias. Então, eu entendo que, nesse caso, o entorno ele é útil para a gente poder fazer uma espécie de laboratório, porque para a gente desenvolver a qualidade de doação, a gente pode se auto-enganar achando que está doando para o Criador, e quando a gente faz essa doação para os amigos, a gente tem como fazer uma medição se estamos realmente doando para a outra pessoa ou se estamos doando para nós mesmos. Obrigado, Jadisley. Jair. Pode falar, Jair. Acho que o Jair só está dando ruídos. Jair, você consegue falar alguma coisa? Bom, não tem problema, Jair. Depois a gente, na próxima aula, os amigos já vão estar craque aí nessa parte aí. Vamos passar para a Jordana. Boa noite. Eu acredito que ajuda uns aos outros, né? E apesar de parecer um pouco complexo a questão da Kabbalah, essas aulas já caiu muitos conceitos que eu tinha, então eu acredito que vai facilitar para que seja um caminho de forma mais coerente e correta possível. Salve. Obrigado, Jordana. O Jair, ele escreveu, penso que nossa liberdade vem de nossa intenção. Luiz Felipe? Alô? Escutando? Eu acredito que o entorno com relação às coisas materiais seriam de criar um hábito favorável ao estudo da Cabala. E com relação às pessoas, essa união de intenção de estudar, né, uma coisa comum, que é a Cabala procurando a espiritualidade, né? Obrigado, Luiz. Eu vou ler aqui, o Fabrício escreveu. Eu acredito que minha escolha consciente do entorno complementa a primeira pergunta, pois conseguimos direcionar nossos caminhos em busca de encontrar o ponto no coração e vivenciamos o mundo de um através de um novo sentido. Agora o Luiz. Bom, eu acredito que o ambiente influencia porque no bom entorno existem os elementos necessários para o desenvolvimento no ponto do coração.
como os elementos variáveis no desenvolvimento da semente de trigo. Obrigado, Luiz. Vamos agora para Manuela Gomes. Você consegue falar, Manuela? Não estamos te escutando. Acho que a Manuela está sem mic. Bom, você pode digitar, Manuela. Vamos para o próximo. O último a responder essa pergunta, depois nós vamos passar para a próxima. Márcio. Bom, boa noite, amigos. Estava contando que você ia me chamar, Marcelo, mas tudo bem. Bom, é o bom ambiente que é a resposta da primeira pergunta, né? Primeiro, eu dou esse passo, essa escolha consciente, trabalho nesse ambiente, é o ambiente que vai gerar, fazer com que nós saiamos do sistema, né? Do sistema programado, do sistema que vamos começar a escolher a liberdade, ter a verdadeira liberdade, que é o trabalho no grupo com os amigos. Obrigado, Márcio. A Manuela escreveu: eu acredito que o ambiente ajude assim como um bom ambiente familiar ajuda no desenvolvimento de um bom ser humano. Assim seria um ambiente com boas intenções. Vamos para a terceira pergunta aqui. Bom, a terceira pergunta, então, em que coisas ou situações da minha vida eu sinto que tenho liberdade de escolha e em quais não tenho? Vamos começar com Maurício Nogueira. Caramba, Marcelo, uma pergunta difícil dessa. Bom, em que situações da minha vida eu sinto que eu tenho liberdade de escolha e em quais eu não tenho? Eu tenho liberdade de escolha agora, quando eu estou estudando a Kabbalah. Nós vamos ver que pela espiritualidade é tudo. Com o grupo, nós vamos conseguir ter essa liberdade e essa escolha. Tá? E antes, a gente não tinha escolha. Então, a partir de agora, com o estudo da Kabbalah, nós estamos desvendando um outro planeta. E aí, com a espiritualidade. Próximo. Obrigado, Maurício. Agora o Ricardo Bart. Acho que o Ricardo caiu também. Robson. Opa, tá me ouvindo? Boa noite, pessoal. Então, essa pergunta, eu estava tentando pensar aqui na outra pergunta e ver essa pergunta agora. Então, eu achava que eu tinha liberdade, né? Para começar com essa pergunta, achava que eu tinha liberdade. Achava que eu estava fazendo tudo para liberdade e estou vendo que não tinha liberdade nenhuma, mas estudando a Cabala agora, estou observando que não é nada aquilo que eu imaginava, que é tudo diferente. Então, achava que eu tenho e não tenho. Está começando agora. Então, é isso aí. Obrigado, Robson. Sandro Oliveira. Tá ouvindo? Então, Marcelo, a questão de ter liberdade de escolha em quais situações eu tenho ou não tenho. Acredito que agora é bem mais fácil de responder, porque, na verdade, mesmo nas situações onde não, se ela se apresenta sem escolha, eu tenho a escolha da reação ou não, né? Eu posso reagir de determinada maneira diante de qualquer situação. Então, na verdade, sempre eu vou ter uma liberdade de escolher o que fazer com aquela situação. Penso assim. Obrigado, Sandro. Vamos para a Selma.
E aí? Ó, até pouco tempo eu sabia que a gente tinha um certo determinismo genético do ambiente e tudo. Mas eu ainda achava que a gente tinha algum controle sobre as nossas emoções. Estudando a Kabbalah, eu vi que até isso a gente ia ter que reaprender. E estou redescobrindo tudo isso. É diferente, né? Um universo que está realmente abrindo. Obrigado, Selma. S. Filho. Acho que ele vai digitar, porque ele digitou outras perguntas, respostas, ele vai responder, vai digitando. Tobias? Boa noite. Tá escutando, Marcelo? Ok. Então, a Kabbalah, ela veio me mostrar esses dois lados. Antigamente eu me sentia que eu estava em cima do muro, mas no muro construído pelo meu ego. Então ela me revela que eu posso estar tanto de um lado ou de outro. Mas o que é importante é estar do lado do Criador, aonde e o que ele quer me mostrar. Aí, para mim, faz um sentido real. Obrigado, okay. Tobias. Tony Amaral. Eu acredito, assim, eu entendi que a partir do momento que eu percebo dentro de mim, né, em que coisas e situações da minha vida eu sinto assim, eu aprendi e concordo plenamente que se é verdadeiro, né, se é verdadeiro, isso está isso me traz liberdade, então, porque eu faço por conta e escolha minha. Agora, quando é falso, quando é algo que não me preenche, eu faço por um motivo que não me preenche, não preenche o meu próximo, é algo que eu sinto que eu estou fazendo apenas porque eu estou ali no jogo do sistema. Obrigado, Tony. O Biratã. Não estamos escutando, Biratã. Você está com o mic ligado? Daqui a pouco você não conseguiu setar direito. Não tem problema, Biratã. Escreve que a gente lê a tua resposta na próxima lição. Não tem problema, amigos. Logo, logo os amigos vão setando o microfone e organizando bem tranquilo. Vamos para a Vânia. Bom, a Vânia também não estamos ouvindo. Eu vou ler a resposta do S. Filho. Só exerço a minha livre escolha quando agimos contra nossa natureza de receber prazer. Então, Vânia, pode escrever também para nós, não estamos conseguindo escutar. Não sei se Humberto chegou a falar ou não? Pode falar, Humberto. O teu mic tá fechado, Marcelo. Aqui tem bem embaixo, tem um microfonezinho, aí vocês podem, na próxima lição, clicar na flechinha do lado dele, tem ali, ó, selecionar o microfone. Aí vai ver se é microfone, se vai ser direto do computador, de onde vai sair. Tá ok? É bem tranquilo. Quem não conseguir falar, pode digitar. Vamos passar, eu acho que a última agora, a Yolanda. Ouvindo? Eu acredito que eu tenho liberdade de escolha nos momentos em que busco o desenvolvimento assim, de novos valores espirituais, tanto de estudo como de vida, e eu desejo que esses valores eles me satisfaçam plenamente e que eu sinta que eles são bons, não só para mim, mas assim para o todo da situação. É isso.
Obrigado, Yolanda. Deixa eu só fechar aqui. Bom, amigos, chegamos aí ao final de mais uma lição. Quero agradecer o Naldi, o Gerro, eles vão nos acompanhar durante todo o curso aí, o Fundamental e Intermediário. Quero agradecer a todos os amigos. Já foi traduzido a lição Mundos e Almas, esperamos quarta, quinta-feira já disponibilizar junto com essa lição. Vou ler a última resposta aqui do Biratã. Acredito que a liberdade de escolha vem a partir do conhecimento, mas eu abstenho de responder porque falta estudar mais, ou seja, não li nada. Amigos, muito obrigado a todos. Vamos estudar e vamos juntos semana que vem, nesse mesmo horário. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.